Amém? A gente cantou aqui, quem foi abençoado com esse louvor, com esse tempo maravilhoso de adoração? Foi ou não? Então deixa esse fogo queimando aí, meu irmão. Deixa esse fogo aceso aí. Eu quero dizer uma coisa para você, te dar uma palavra. O fogo de Deus jamais pode se apagar, amém? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Querido, é uma satisfação, é um privilégio muito grande. Eu quero agradecer em primeiro lugar o Pedro, a Raquel, o André, a Isa, o pastor Davi, eu não sei se ele está aí ou se ele está online, né? A pastora Mônica, pela confiança, muito obrigado por essa chance, por esse privilégio, e eu estou muito feliz de estar aqui. Quem está feliz? Aliás, eu vou falar um negócio para você, estava tremendo ali embaixo. Que lugar, que presença de Deus, que temor que precisa haver nos nossos corações, para nós entendermos que a presença de Deus está aqui, e tudo que nós fizemos dentro desse lugar, jamais pode ser de qualquer jeito. Eu queria pedir para você ficar em pé, para você ler um texto junto comigo. Se você puder ficar em pé comigo, você pode ficar em pé comigo? Hã? Que você ficasse em pé. Deixa eu só procurar na minha versão aqui, que eu anotei em outra versão, mas eu quero... eu vou ler a NVT. Não sei se tem aí NVT, mas eu vou ler na NVT. Lucas capítulo 10, se você puder me acompanhar, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, o texto diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou adiante 2 a 2 às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Fala assim comigo, fala os lugares e as cidades que Jesus planejava visitar. Vou continuar aqui. Estas foram suas instruções. A colheita é grande. Repita comigo, a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Vamos dizer isso de novo? Fala assim, a colheita é grande. Os trabalhadores são poucos. Quer te desafiar? Olha para quem está do seu lado e fala assim, a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Eu vou continuar aqui. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Versículo 3. Agora vão, lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Versículo 9. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Versículo 16. Então ele disse aos seus discípulos, quem aceita sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Vou ler de novo esse versículo, ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. Versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano algum. Querido, olha aqui para mim um pouquinho. A última vez que eu vim aqui, já deve ter mais ou menos uns 2 anos e meio, eu falei sobre propósito. E o que eu disse sobre propósito nessa oportunidade, foi que o propósito de Deus, na verdade, não é o nosso destino. O propósito de Deus para a nossa vida é o começo da nossa caminhada. Se a gente espera que o destino seja o propósito, nós nunca vamos cumpri-lo. Nós vamos sempre querer chegar no final, sem fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Só que o propósito também está ligado com outra coisa. O propósito não é nós trabalharmos para nos tornarmos alguém. O propósito de Deus para as nossas vidas é trabalhar para que o outro se torne alguém. Quem entendeu o que eu falei? Nessa noite eu vim aqui para falar sobre mudança de direção. E antes de começar essa mensagem, eu queria orar, eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, eu peço nessa noite pelo teu poder nesse lugar, Pai.
Nós já experimentamos daquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Nós já experimentamos da tua presença aqui nesse lugar. E há algo que queima no meu coração para dizer: não nos deixe sozinhos. Permita, Senhor, que a tua presença permaneça conosco nessa noite. Que o teu Espírito aqueça os nossos corações. E que dos nossos corações ressoe uma entrega sincera de coração àquilo que o Senhor tem como chamado para a vida de cada jovem e de cada adolescente dentro desse lugar, Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida, para que a tua mensagem e aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite possa penetrar os corações e produzir os frutos pelo qual estamos nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Querido, presta atenção numa coisa que eu quero te dizer. O chamado de Deus não depende se você consegue. O chamado de Deus depende se você está disposto. Deixa eu falar isso mais uma vez para você. O chamado de Deus para as nossas vidas não depende se a gente consegue responder, se a gente consegue dizer sim. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele depende se existe dentro de nós um coração sincero, uma entrega verdadeira e uma disposição para que a obra de Deus continue através das nossas vidas. Porque quem consegue é quem tem o controle das coisas. Só que quem se dispõe, entende que depender de Deus é a melhor alternativa. Porque depender de Deus resulta em algo muito melhor do que aquilo que nós podemos conseguir. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não quer tomar o controle da sua vida, mas Deus espera que você entregue a Ele voluntariamente. Quem entendeu o que eu falei? Está fazendo sentido isso para você? Deus não quer tomar o controle da sua vida. Deus espera que você entregue o seu coração àquilo que Deus tem para fazer através de você. E o que é a mudança de direção, então? A mudança de direção é um chamado de Cristo que nos desafia a reavaliar caminhos que estamos trilhando sob uma perspectiva do céu para a terra, até que o ambiente em que nós estamos inseridos comece a sentir os efeitos da mudança que estão sendo produzidas dentro de nós. Mudança de direção não é mudança de rota. Muitas vezes vai ser. Talvez não represente somente mudança de caminho, mas a mudança de direção também representa uma transformação interior, uma transformação da minha mente, uma transformação dos meus pensamentos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você ainda não descobriu aquilo que Deus tem para a sua vida, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu te desafio a entrar no lugar secreto e buscar isso do Senhor. A segunda coisa que eu digo é que eu sei qual é o teu chamado. Você é um missionário. Se a gente não sabe o que a gente é, eu tenho certeza de uma coisa: nós somos missionários. Por que eu estou falando isso? Porque um missionário leva uma mensagem para onde quer que ele for. A mensagem que está dentro dele, que começou a trabalhar dentro dele, que começou a transformar a sua vida, precisa ser pregada para outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido isso para você? Presta atenção numa coisa, Efésios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 13, ele diz assim: uns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, e ele não fala dos missionários. Por quê? Porque Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos. Há uma missão que eu tenho para a tua vida, há um chamado que eu tenho para a tua vida, e até que conheça especificamente qual é o chamado que eu vou te levantar, entenda uma coisa: a mensagem que está dentro de você precisa ser pregada aonde você for. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me. E por que eu estou lendo esse texto? Porque esse chamado de Jesus, para mim e para você, ele carrega uma mensagem. Qual é a mensagem? Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem me seguir. Renuncie a si mesmo. Renuncie àquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto deseja. Renuncie àquilo que tem intoxicado a sua vida. Pegue a sua cruz, coloque sobre o seu lombo e comece a seguir os passos de Jesus Cristo. Além desse chamado, carregar essa mensagem, aquilo que está contido nessa mensagem, nós passamos a transmitir para outras pessoas, atestando tanto a origem dessa mensagem, quanto a essência. Por que origem? Porque eu tive um encontro com o Senhor. Quem teve um encontro com Jesus aqui? Eu não ouvi. Quem teve um encontro com Jesus aqui? Querido, eu tive um encontro com Jesus. E para mim esse dia foi um dia que não dá mais para nos esquecer. Quantos podem dizer, eu tive um encontro com Jesus? Só que ele também atesta a essência. E o que é a essência? A essência é o conteúdo, é o perfume, é aquilo que exala a partir daquele encontro. E o que exala, como perfuma a partir daquele encontro? A partir daquele encontro eu fui transformado e chamado para levar essa transformação a todos aqueles que estão em contato comigo. Isso não pode ficar parado dentro de mim. Não está falando de mim. Presta atenção, querido. Propósito não é me tornar alguém, mas é trabalhar para que o outro se torne alguém. Quando nós voltamos em Efésios capítulo 4, o texto diz, uns apóstolos, outros profetas, e aí ele vai dando todos os ministérios. De repente ele diz, para. E para significa para que eu uns outros e todos aqueles que ele cita foram levantados, foram chamados. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Para um propósito você está dentro desse lugar. Para um propósito você se encontrou com Jesus. E para um propósito você precisa levar essa mensagem. Eu vou tentar te explicar isso através da vida de Pedro. O que diz o texto em Mateus capítulo 16, versículo 18? Pedro está conversando com os discípulos nesse capítulo. Eu não sei se você se recorda. Jesus está ali com os discípulos em Cesareia de Filipe. E de repente Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim, quem vocês têm dito que eu sou para os outros? E ninguém tinha resposta. De repente Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto continua dizendo, Jesus, ele entra em êxtase de alegria, e ele diz assim, não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Querido, presta atenção no conteúdo desse texto. Nós estamos falando de um homem que teve um encontro profundo com o Pai, e nesse encontro profundo, houve uma revelação de quem Jesus Cristo é na vida dele. Agora o texto continua dizendo, e aí eu vou falar esse texto a partir do versículo 18, com as minhas palavras, eu quero que você entenda isso. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, plante a minha igreja sobre os meus fundamentos, pois o inferno jamais vai suportar tamanha pressão. E aí ele continua dizendo assim, mas para isso acontecer, tudo começa em mim. Primeiro, versículo 21, primeiro, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Daí, você espera só um tempinho, até que eu envie do alto o Espírito Santo, e quando ele descer, você será revestido de poder, o Espírito Santo vai te encher, e logo em seguida, você vai para cima. Mas Pedro, naquela situação, ele olha para Jesus, versículo 22, ele fala assim, não, parou. Como assim?
Você já está aqui conosco, você é o Messias. Eu acabei de te dizer que você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Nem precisa ir, já que você vai ter que voltar, já fica aqui conosco. Querido, presta atenção numa coisa. Jesus Cristo olha nos olhos de Pedro e ele diz assim: arreda-te, Satanás, afasta de mim, Satanás. Sabe por que ele disse isso? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Tem alguém que está trabalhando para que você não cumpra o chamado de Deus na sua vida. Tem alguém que todos os dias se levanta e levanta obstáculos contra a tua vida, coloca tentações na sua vida, trabalha para que você não complete, não alcance e nem ande nos caminhos e nem no propósito do qual Deus te chamou. Esse é o que impede, esse é o que tenta. Aí Jesus, na sua bondade e na sua misericórdia, fala: vou dar outro voto de confiança para esse cara. Capítulo 17, Jesus pega todo mundo, Jesus pega Pedro, João e acho que Tiago, e ele leva para um monte, e quando ele chega no monte, começa relâmpagos, começa trovões, uma nuvem desce, aparecia um show pirotécnico, uma coisa extraordinária naquele lugar, a fumaça, a glória de Deus, e de repente Jesus, eles olham para Jesus, Jesus está com o rosto brilhando. Pô, ele acabou de levar o cara de volta para o lugar secreto, para o lugar da revelação, para o lugar onde as coisas vão acontecer, aonde nós conhecemos de fato quem Deus é, quem Jesus é e quem nós somos nele. Pedro olha e fala assim, versículo 3, Jesus, já vi todo mundo, gostei desse negócio, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui, a gente não precisa descer mais, a gente fica aqui, eu construo 3 tendas, eu dou uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, e a gente permanece nesse lugar, porque que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Agora olha aqui para mim um pouquinho, quem não tem a sensação de quando está no lugar secreto, querer ficar cada vez mais, e ficar cada vez mais, e ficar cada vez mais? Ele estava ali, ele estava ansiando por aquele momento, só que tudo aquilo que Pedro dizia, interrompia o propósito de Deus. De repente, no versículo 5, quem não aguenta é o Pai. E ele fala assim, esse é o meu filho amado. Por favor, Pedro, escuta ele. Escuta ele. Não foi você que veio aqui para falar, foi ele. Escute ele. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você precisa escutar ele. Você precisa escutar o que ele está dizendo. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor para saber o que ele está falando. Que tem gente que entra num evangelismo ou entra numa jornada de pregar a palavra para as pessoas, falar de Jesus dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, mas às vezes a pessoa fala, eu não tenho o que falar, e muitas vezes a gente não tem o que falar, porque a gente não está ouvindo nada, a gente está sem escutar, e acha que sem escutar nós vamos ter alguma coisa para dizer, e Jesus Cristo está dizendo nessa noite, eu quero você, lá no lugar, onde a chama permanece acesa, eu quero que você traga a lenha, traga a oração, porque o sacerdote jamais poderá deixar que o fogo do altar se apague, há um fogo dentro do seu coração, e esse coração, esse altar, jamais pode permitir que esse fogo se apague, a responsabilidade é do sacerdote, e você foi chamado para ser um sacerdote, que vai oferecer ao Senhor, tudo aquilo que Ele tem posto no seu coração para adorá-lo. Quem quer adorar Jesus aqui? Querido, você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite? Eu falo uma coisa para você, Pedro, esse auditório está maravilhoso. Está maravilhoso. Eu não sei como está a onda do Covid aqui, se tem muita gente com Covid, se tem... Mas eu digo uma coisa para você, eu acho que não tem ninguém com Covid, porque está todo mundo aqui, cara. Está lindo isso aqui. Agora eu preciso dizer um negócio para você. Às vezes acontece isso lá em Araçatuba, aqui não, tá? Mas lá em Araçatuba os caras mandam só o corpo para a igreja.
Eles mandam o corpo, eles pegam, põem no carro, levam lá na igreja, colocam na cadeira e vão embora. Aí eles largam. Larga ali o corpo, depois eles passam para pegar. E aí a gente começa a falar com a igreja, começa a falar com os jovens, começa a falar com os unânimes. Eu digo uma coisa para você. O fogo que não se apaga no seu coração precisa ser traduzido pelo seu corpo na alegria que você tem de ter Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso? Não é para mim, não, é para Jesus. Eu confesso uma coisa para você, querido. Eu estava lá no hotel e antes de sair eu falei assim, Senhor, eu não quero nada fruto da minha empolgação. Eu quero tudo fruto do Teu Espírito Santo. Mas eu vou falar um negócio para você. Eu não sei, esse é o primeiro esquenta? Para o primeiro esquenta, cara, isso aqui está gelado, velho. E eu tenho que te falar um negócio. Ou você acende essa chama. A minha vontade aqui era já pular, chutar microfone, correr atrás. Eu cheguei numa igreja uma vez, meu Deus do céu, peguei um extintor, joguei em todo mundo. Cara, eles ficaram até 2 horas da manhã varrendo o salão. Eu fui embora tão arrependido, mano. Falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas na hora, cara, era um negócio assim, que toma, eu não sei, alguém já se sentiu assim? Tem cara lá em Araçatuba que a gente chama de ventilador. Porque o cara começa a orar e ele começa a rodar assim, ó. E ele roda e ele não olha para ninguém que está do lado dele, cara. E tem gente que toma tapa, e de repente ele tropeça, cai no chão. Essas coisas acontecem lá, não sei se acontece aqui, mas lá acontece. Eu não sei, eu mesmo, não estou acostumado, por exemplo, a tomar energético. E ganhei 2 hoje. E a hora que eu ganhei 2, igual uma criança, catei um, já coloquei na geladeira, falei, esse aqui eu vou tomar antes do culto. E eu tomei, eu cheguei aqui, eu estava tremendo, eu já não sabia mais se era a cafeína do negócio ou se era a presença de Deus que estava aqui. Eu tenho certeza que é a presença de Deus, porque cafeína, vamos falar, vai cafeína e a gente fica com cafeína o dia inteiro. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, esquenta meu irmão, esquenta, sai dessa mornidão. Querido, presta atenção numa coisa, Jesus disse, é melhor ser frio ou quente, porque morno eu não quero. Quem está entendendo, gente? Quem está aqui e não veio só com o corpo, veio com tudo. Aleluia! Não é por nada não, mas precisava disso aí mesmo. Querido, Jesus já tinha se revelado a Pedro. O Pai tinha trazido uma revelação, e essa revelação continha a origem e continha a essência. Eu estou falando de encontro e estou falando de transformação. E já tinha isso nesse encontro. Olha o versículo 25. Eu vou falando do meu jeito, você vai acompanhando aqui, de Mateus 16. Pedro, meu filho, não é sobre preservar a sua vida. Pedro está lá em cima, cheio da presença de Deus, a nuvem de glória, mas nem Jesus, que sabia que ia ser crucificado, queria ficar lá. O próprio Pedro viu que aquele lugar era bom, ele falou, opa, eu ainda vou garantir que eu vou ficar vivo. E Jesus olha para ele e fala assim, não é sobre preservar a sua vida, é sobre perder a sua vida por amor de mim, porque eu vou voltar. E eu não sei se eu estou no versículo 25 ou no 27, tá? Porque eu vou voltar. E quando voltar, será na glória do Pai, junto com os anjos. E então, darei a cada um segundo as suas obras. E aí ele diz assim, para quem preservou esta vida, sabe o corpo que você deixa lá na igreja? Para quem preservou esta vida e preferiu negar o meu chamado, o negócio vai ficar ruim, vai feder. E aí ele diz assim, e aí agora é autoria minha, não é o que está na Bíblia. Mas eu creio que Jesus,
no seu íntimo, ele disse assim: mas alguém precisa fazer primeiro, e esse alguém sou eu. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para Pedro e para cada um que está dentro desse lugar: Pedro, André, Isa, Larissa, Raquel, John, sem gracinha, hein, John? John, Ana, essa pessoa que está dentro de você vai ter que sair para dar espaço para o Espírito Santo que está dentro de mim. Volta aqui comigo um pouquinho. A mensagem que nós carregamos, ela afirma o mundo, mas ela também rejeita. Eu estou falando da mensagem da cruz, eu estou falando do encontro com o Senhor, e eu estou falando da transformação. Por quê? Porque a cruz é uma mensagem escandalosa para os valores da sociedade. Por que ela afirma? Porque a nossa tarefa é proclamar a dignidade e o destino profético daquilo que Deus chamou o mundo a ser. Eu vou repetir o versículo: ide por todo mundo. E mundo aqui que nós vamos afirmar, não estou falando de um sistema, eu estou falando de pessoas. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Senhor amou o mundo. Agora, por que eu preciso dizer uma coisa para você, mais uma. Jovem e adolescente, olha aqui para mim um pouquinho. O propósito de Deus para a sua vida não é para a eternidade. O propósito de Deus para a sua vida é aqui no mundo. É aqui. É nesse lugar. Quando Paulo fala assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está falando do prêmio, ele está falando da coroa, ele está falando do resultado, está falando do pódio, da vocação que começou lá atrás. E agora, por que essa mensagem rejeita? Porque a mensagem da cruz, ela precisa, ela deve e ela tem poder para exterminar toda a depravação do sistema, toda a depravação da tentação, tudo aquilo que Satanás está jogando para que esse mundo cada vez mais caia no pecado. Querida, a cruz que nós carregamos, lembra sempre comigo, Mateus 16, 24, e Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz que nós carregamos é sinônimo de transformação e da graça de Jesus na luta contra o pecado. Essa mensagem que habita dentro de mim, que habita dentro de nós, tem o propósito de espalhar. Então presta atenção numa coisa: não se trata de conseguir, se trata de se dispor. Se você se coloca nesse lugar e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, Senhor, na tua presença, o que o Senhor quer? E eu digo mais para você, talvez essa mensagem de hoje não vá se encontrar com aqueles que conseguem, mas com certeza essa mensagem irá se encontrar com aqueles que se entregam e se dispõem. Sabe o que diz Atos capítulo 3, versículo 25? Vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu. Gente, olha aqui para mim, as pessoas mais perseguidas no Velho Testamento, o Pedro pode me corrigir se eu estiver errado, mas com certeza eram os profetas, porque eles batiam de frente com um sistema que estava totalmente contra a palavra de Deus, liberando a palavra profética para que aquele povo pudesse viver o poder de Deus, o sobrenatural do Senhor. Agora, sabe sobre quem está essa herança? Cutuca quem está do seu lado e fala: está sobre você, está sobre a sua vida. Quer ver uma coisa? Eu quero desafiar você. Pelo menos você consegue contar na sua mão, numa das mãos, 5 pessoas que precisam escutar de Jesus, e a única pessoa que vai conseguir falar de Jesus para essa pessoa é você. Consegue ou não consegue? 5 pessoas.
Começa a pensar, quem são? Escola, faculdade, trabalho, sei lá, academia, futebol, eu não sei, natação, eu não sei quais são os seus lugares de rotina, mas eu pergunto para você, pelo menos 5 pessoas, consegue ou não consegue? Olha o que diz Amós 3:7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem sente de Deus aí que tem algo para fazer lá fora, e essa comissão e essa mensagem está dentro de você? Deixa eu saber. Quem sente isso? Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você vai receber do Senhor, no lugar secreto, exatamente a mensagem que vai pôr em liberdade as pessoas com quem você convive. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero profetizar sobre a sua vida. É a tua família, é a tua família, é a tua casa. Em primeiro lugar, se você for para o lugar secreto, é para essas pessoas que o texto está dizendo, eu vou revelar os meus segredos aos profetas desta geração. Você vai conhecer segredos do coração de Deus no lugar secreto e vai começar a levar uma mensagem para as pessoas e isso vai começar dentro da sua casa, se você ainda não tem a sua família salva. Presta atenção numa coisa, eu quero, junto com você, orar pela sua casa, pela sua família, mas nessa noite você precisa entender que você vai orar, Deus vai trazer revelação e uma palavra vai ser lançada num dia de almoço, num momento que está todo mundo reunido assistindo televisão, eu não sei o que é, mas Deus vai trazer uma palavra, você vai liberar essa palavra e algo poderoso vai começar a acontecer dentro da sua casa. Agora, quando a gente se mistura com pessoas de um cenário secular, que isso acontece com todo mundo, seja música, moda, a própria profissão em si, para nos tornar alguém como elas, a gente está cometendo um tremendo erro. Porque quando eles chegaram em Cesareia de Filipe, eu não sei se você conhece, não dá tempo da gente falar a respeito desse lugar, mas esse lugar, era uma cidade completamente tomada, dominada por templos de deuses pagãos. E ali, se você não tem certeza da influência de Jesus em você, é muito provavelmente que você seja influenciado. E é isso que acontece muitas vezes. Nós não estamos na cidade de Cesareia de Filipe, mas nós estamos em lugares que o ambiente se assemelha àquilo. Agora, quando nós entendemos de Deus que há um propósito, que há um chamado e que existe uma mensagem dentro de nós, nós estamos conscientes que nós estamos entrando nesse lugar para cumprir o nosso papel como cristão, para transmitir a mensagem de Cristo naquele lugar, para levar a perspectiva dos céus para aquelas pessoas que estão conosco, para saquear o império das trevas com as vidas que estão presas ali e reproduzir os efeitos da mudança de direção. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente estava vindo para cá agora, eu e a Larissa, e a gente estava lembrando, né, essa casa conta uma história sobre a minha vida, talvez você não saiba disso. Eu não sei quem me viu aqui da última vez, deixa eu ver. Talvez você não saiba disso, mas essa casa conta uma história a respeito da minha vida. Foram muitas vezes aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu vou falar uma coisa para você. Jesus deu muitos votos de confiança para Pedro, e eu acho que quando eu estava no mundo, Pedro deve ser melhor do que eu, porque nem eu, no lugar de Jesus, daria os votos de confiança para mim. E hoje, eu estou num lugar que eu jamais ia imaginar que pudesse estar um dia. E isso me faz acreditar, do mais fundo do meu coração, que este lugar tem um legado profético. Aqui nesse lugar existe um legado
E as pessoas que estão plantadas nesta casa, eu quero profetizar sobre a sua vida, são como os ramos que estão ligados à videira verdadeira. Presta atenção numa coisa, você é como um ramo ligado, enxertado à videira verdadeira nesse lugar, e os seus frutos vão permanecer. Eu queria pedir para o louvor subir aqui. Querido, eu estou acabando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu encerrar aqui assim. Em Gênesis capítulo 12, o texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não disse aonde seria. Simplesmente deu a ordem, sai e vai. Por isso eu digo para você que não é sobre onde você será um dia enviado. Quem aqui espera, almeja dentro do coração um dia ser enviado para uma obra sensacional e extraordinária de Deus? Quem almeja isso dentro do coração? Querido, quando Deus falou com Abraão, Ele não deu o lugar. E eu acho que a maior curiosidade no coração dessa família era saber onde. E eu quero dizer para você que não é sobre onde é, mas é sobre o que você está deixando. Deus não está aqui para dizer, meu irmão, quebra os vínculos da sua família. Não, porque se ele dissesse isso, ele estava contra a própria palavra dele. Mas ele disse que eles precisavam ficar. E quem precisava ir era simplesmente Abraão, Sara, e tudo aquilo que pertencia a ele. Mas sabe quem que ele levou? Ele levou Ló. E eu não sei, mas sabe o que significa Ló? Ló significa andar às cegas. Ló era como você pegasse essa máscara sua assim, ó, e ao invés de pôr na boca e no nariz, colocasse assim. Isso é o significado de Ló. Venda. Aquelas vendas que nós colocamos muitas vezes para dormir, aquelas vendas que nós colocamos para fazer algumas brincadeiras, para não deixar a gente enxergar. E eu quero dizer uma coisa para você, o Evangelho ainda não atingiu todos os lugares aqui de Londrina. Quem está entendendo o que eu estou falando? Atingiu? Atingiu? Você sabe que não. Agora, por que não atendeu? Não atingiu? Porque muitos de nós negligenciamos aquilo que Deus fez na nossa vida, o chamado das nossas vidas. Nós pegamos a máscara e tiramos do nariz, da boca e colocamos no olho. E a gente acha que a gente está protegido. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, você foi chamado para ser perseguido. Eu sei que você não gosta, eu também não. Porque o Evangelho vai ser perseguido por aqueles que carregam essa mensagem. Vai ser sim. Nós achamos que ministério é para nós. E eu digo uma coisa para você, propósito não é para lutar e trabalhar para se tornar alguém. Olha aqui Pedro, Senhor, vamos construir 3 tendas, a gente fica aqui. Existe o momento do lugar secreto, mas existe o momento de falar de Jesus lá fora. Existe o momento da revelação do lugar secreto, mas existe o momento da compaixão pelo perdido. Existe o momento de estarmos ali junto com o Senhor gostoso, ouvindo o que Ele tem a dizer, lendo a sua palavra, podendo desfrutar de toda aquela intimidade. Mas também existe um momento de tudo aquilo que o Senhor está depositando dentro de nós, nós começamos a compartilhar com as pessoas que estão lá fora. Eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa se preocupar para onde o Senhor vai te enviar. O que você tem que se preocupar é se você está disposto
porque não se trata de conseguir. Depois o texto continua dizendo assim, Deus falando para Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Fala assim comigo, fala, de ti eu farei uma grande nação. Agora você troca o ti e coloca a mim. E diga assim, de mim, Deus fará uma grande nação. De novo, fala, de mim, Deus fará uma grande nação. De novo, de mim, Deus fará uma grande nação. Porque não se trata do que Deus vai fazer, o que você vai fazer. Não se trata daquilo que você quer fazer. Não se trata de onde o Senhor vai te enviar. Mas sabe do que se trata? Do que vem depois de você. Do que vem através de você. Eu podia dizer hoje aqui, e eu declaro isso, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Ana, de ti, Deus vai fazer uma grande nação. Isa, de ti, Deus vai fazer uma grande nação. Pedro, de ti, Deus vai fazer uma grande nação. As obras do homem exaltam a ele mesmo. Mas o que Deus vai fazer através de você é grande. Muito maior do que o homem pode fazer. Aquilo que Deus vai fazer começará em você, mas em seguida será através de você. Se você puder ficar em pé junto comigo, vou usar uma frase de um amigo para parecer que está acabando. Querido, Deus disse, de ti eu farei uma grande nação, de ti. E o que Deus te chamou a fazer não acontece sem antes passar por você. Olha aqui para mim um pouquinho. A Bíblia diz que quando Abraão obedeceu o chamado, ela diz que Abraão saiu daquela terra e diz que ele levou servos, levou seus rebanhos, levou bois, levou ovelhas. Querido, olha aqui para mim um pouquinho. Abraão era rico, mano. Abraão tinha grana. Abraão era próspero. E eu posso falar uma coisa para você, eu tenho certeza absoluta no meu coração, que se Abraão quisesse, ele plantava uma igreja, ele faria uma cruzada evangelística, ele faria um projeto missionário, ele faria qualquer coisa com o dinheiro que ele tinha. Mas sabe o que Abraão era? Ele era velho e casado com uma mulher estéril. Ele tinha condições de fazer tudo isso através do seu dinheiro. Ele conseguia fazer muitas coisas. Mas eles não conseguiam gerar filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O seu chamado não vai se cumprir a partir daquilo que você consegue. O seu chamado vai se cumprir a partir da disposição e do sim que você diz para o Senhor Jesus. Não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Deus vai fazer através de você. E eu queria encerrar essa noite contando testemunho desse lugar. Eu acho que foi em janeiro de 2020, eu não vou lembrar muito bem. Não, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2020. Nós saímos de Araçatuba e viemos aqui na igreja, que a Heidi Baker estaria aqui. Foi, né? 2020. Foi no ano do Descende, 2 semanas antes do Descende. Acho que foi 2020, não foi? Ah, foi 2019? Não. 2019. 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
O Covid estourou em 2020, não foi? Ele é o SARS-CoV-19 lá, o Covid-19, sei lá como é que a gente fala, mas estourou. O bicho pegou em 2020, não foi? Aconteceu tudo aquela coisa lá, não sei se você foi indecente, mas aconteceu tudo aquilo lá, 3 semanas depois, está tudo zangado. Mas olha aqui para mim um pouquinho. Eu vim aqui ver a Heidi Baker. E eu me lembro que ela contou uma história, e ela disse assim, ela falou, um dia eu tinha terminado o seminário, nós estávamos orando, eu e o meu marido, e Deus trouxe uma direção para nós, e nós dissemos, sim Senhor, nós dizemos sim ao teu chamado. E eu me lembro como se fosse agora, ela virou e falou assim, naquele instante, nós pegamos a nossa carteira, pegamos as nossas economias e somamos, e quando nós somamos, dava exatamente $30. Fala assim comigo, fala $30. É mais ou menos R$180. Querido, R$180 você vai gastar hoje à noite. Não estou profetizando isso, mas provavelmente alguns vão gastar isso aí um pouquinho mais. Aliás, ao invés de você gastar, paga a conferência lá, vai. Hoje eu fiquei, vou abrir um parênteses aqui, hoje eu fiquei feliz, que eu falei para a Larissa assim, eu falei, nossa Larissa, estou contente hoje, porque eu ouvi o Pedro falar de toda a angústia que ele tem, de levar filho, correr atrás, e não sei aonde, às vezes ele passa a tarde inteira trabalhando de Uber, eu trabalho de Uber toda tarde em Araçatuba para os meus filhos. O Uber vai te pegar a tal hora, o Uber vai te pegar a tal hora. Agora eu estou começando a soltar o mais velho, falar, mano, é o seguinte, você vai a pé, e é longe. Ele olha para mim e fala, tá bom, e vai a pé. E eu olho para ela e falei, meu, soltamos a pé, dá até medo, e dá mesmo. Mas aí agora eu falo isso aí, ó, vai lá, acerta a tua conferência, é outra dor também, Pedro, que eu compartilho com você, cara. Mas olha aqui um pouquinho, ela disse, eu tinha $30, eu tinha R$180. E quando nós chegamos em Moçambique, eu não sei se você estava aqui nesse dia, ela simulou uma vareta na mão, ela não sabia o que fazer naquela nação, ela pegou a vareta, e riscou um espaço no chão assim, ó. E ela disse assim, eu disse sim ao seu chamado, e o meu compromisso com o Senhor exige, e eu quero dar para o Senhor toda a minha lealdade. Quem entrar nesse espaço aqui, não vai sair sem ouvir a palavra de Deus, que está queimando no meu coração. E querido, olha aqui para mim um pouquinho, eu creio que essa noite é uma noite especial para mim e para você, sabe por quê? Porque se tem algo queimando no seu coração, a respeito do seu propósito, é hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disposto, não importa quanto eu tenho no bolso, porque não se trata daquilo que eu consigo, e se trata daquilo que eu estou disposto a fazer. Eu queria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos agora, e começasse a louvar o Senhor, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu cantei hoje, eu te adorei, eu te escutei, eu submeti o meu coração a ti. Pai, em nome de Jesus, há algo queimando no meu coração, e a responsabilidade de manter essa chama aqui dentro, não deixá-la se apagar é minha. Por isso nessa noite eu venho diante do Senhor, aos pés da cruz, e eu digo para ti, Pai, usa a minha vida, usa a minha vida. Querido, é hora de você mostrar para Ele o quanto você está com fome, o quanto você está com sede, o quanto você o ama e o quanto você quer que esse evangelho seja pregado nessa cidade. Esse evangelho precisa ser pregado na tua faculdade, esse evangelho precisa ser pregado na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você ande.
Não é sobre onde você vai, é sobre a mensagem que está dentro de você. É sobre uma voz que você disse, eu vou. É sobre uma voz que você disse, eu correspondo ao teu chamado.